Olá, meus amigos, novamente estamos reunidos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz e Chico Xavier. Estamos estudando os Mensageiros e o capítulo de hoje é o 38. Atividade plena. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de que grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual, na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Acentuei minhas observações verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé, sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico, que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconheci, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que lhes desejavam dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensíveis. Sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes da crosta. Entre eles e nós existe espesso véu. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. É o esquecimento que a gente tem na reencarnação. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Eu imagino que é como se a gente entrasse na água. Quando você está dentro da piscina, você não ouve direito, você não vê direito. É como se, quando a gente encarna, estivesse assim, imerso numa substância que nos tolhe os sentidos. Seguindo. Vejam aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta, lânguida e palidíssima. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não lhes dê tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem e ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade da nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos que há breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo, a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava, no gesto vago, uma consolação divina.
recostada no seio carinhoso da devotada velhinha. A irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntei intrigado nosso orientador. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior a ela e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a avó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento do sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais união espiritual do que percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas, de espírito a espírito. Não se recordará despertando dos véus materiais, mais grosseiros, de todas as minúcias desse venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó, num lugar onde havia muita gente, sem recordar das minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando seu impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma, e no fundo compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas? Indagou Vicente curioso. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto explicando, e devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda avózinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará a notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa, a transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com valor de uma coragem serena e cristã. A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica, suscetível de conquista, se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores, percebendo que as elucubrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra material de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa, lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, indaguei um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem?
O generoso mentor sorriu benévolo e falou: não haja dúvidas quanto a isso. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. Observem isso, dormir para o bem. E fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu: livre-nos o Senhor de cair novamente. É importante na hora de dormir o que a gente estava pensando antes, pois esses nossos pensamentos, essas nossas tendências, essas nossas influências vão favorecer para o tipo de sono e sonho que nós vamos ter. Vamos ver. As atividades no salão de Isabel continuaram. Aniceto explica que as pessoas vinham ouvir as explanações evangélicas durante o sono. Achavam que sonhavam. Citou ainda sobre a dificuldade de desenvolver atividades desse tipo em espaços onde vibrações mentais negativas pudessem prevalecer. O salão de Isabel tinha condições favoráveis para essa atividade. Então, nós todos temos a possibilidade de, durante o sono, frequentarmos reuniões como essas, reuniões de estudo e também as reuniões de malfeitos. Cabe a cada um de nós escolher onde nós vamos ao dormir. André descreve que muitos chegavam amparados, parecendo frágeis e adoentados, que tinham dificuldades para entender as lições, como crianças despreparadas. Devemos pensar em nós mesmos. Como será que nos apresentamos nos locais de aprendizado durante o sono físico? Se nos dedicarmos ao entendimento desses temas durante o dia, certamente poderemos aproveitar melhor essas oportunidades durante o sono, mesmo que não lembremos de manhã. Quer dizer, se você antes de dormir fizer uma leitura no sentido daquilo que você quer aprender, quando você chegar na aula, no plano espiritual, ou na oportunidade, seja ela qual for, você terá mais capacidade de reter esse conteúdo, de absorver esse conteúdo. Então, é um hábito que nós temos que ter. Antes de dormir, ou ter uma leitura adequada para o que a gente espera, ou pensamentos nessa área. Pedir, eu quero aprender isso, quero ajudar nesse sentido, se pôr aberto para a oportunidade. Na hora de dormir, estando consciente, porque quando você estiver inconsciente, a gente tem menos capacidade para isso. Aniceto esclarece que tal fato dá-se pelo véu da matéria. O esquecimento do passado possibilita que nos renovemos, pois recebemos novas influências da nova vida. Isso favorece a nossa renovação. Ele está falando aqui do esquecimento que a gente tem ao encarnar. Se a gente tivesse uma lembrança plena, a gente não teria oportunidade de aprender algo novo, porque a gente estaria viciado no velho. E se nós viemos para aprender diferente, é preciso que a gente não tenha uma marca do passado muito recente. Então, o esquecimento nos ajuda. A nossa tendência persiste. Por isso que é tão importante orar e vigiar. Certo? André e Aniceto observavam a avó e neta que se afinavam em vibrações. A avó conforta e aconselha, usando metáforas e imagens simbólicas. A neta, ao acordar, não se lembrará dos detalhes, mas reterá na lembrança as metáforas, em imagens que ela interpretará e entenderá como mensagem. Explica ainda que a avó não apenas fala, mas também cria essas mensagens mentais que quer que a neta retenha. E esta, por outro lado, não ouve as palavras, mas capta as imagens. Isso é possível pela ligação que ambas têm uma pela outra. Dessa forma, a neta se lembrará das imagens e interpretará o que parece ser um sonho. Quantos de nós não temos sonhos desse tipo? Acordamos lembrando de fragmentos que nos parecem fantasiosos, mas na síntese interpretamos numa mensagem. E a nossa mente associa o que a gente viu no sonho e não é capaz de lembrar com fatos do dia a dia. Então, às vezes a gente bagunça tudo, sonha com uma pessoa e acha que é outra e por aí vai.
Quando perguntado por André, Aniceto detalha que ela se lembraria se tivesse maior lucidez espiritual na presente vida. Então precisamos nos aperfeiçoar. Somente assim teremos maior proveito de nossas lições durante o sono. André questiona, então, se existem reuniões semelhantes, mas entre espíritos ignorantes, dedicados ao mal. E Aniceto responde afirmativamente. Nos unimos aos que têm vibrações magnéticas semelhantes às nossas. Mais uma vez devemos nos responsabilizar por nossos pensamentos, pelo que vemos, lemos, pelos nossos momentos de diversão. Todas essas vibrações magnéticas servem para nos sintonizar com as afinidades que temos, bons ou maus. Somos responsáveis por tudo isso. Uma lição cheia de ensinamentos que precisamos reler e captar com mais responsabilidade, porque disso depende o nosso aprimoramento. E, afinal de contas, nascemos na Terra para esse aprimoramento. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.